A Monique é promotora de justiça em Minas Gerais, mestre em ciências jurídico-ambientais pela Universidade de Lisboa e é pós-graduada em direito penal pela Anhanguera Uniderp. E hoje a Monique vai falar conosco sobre o tema dano animal, configuração e reparação. Muito obrigada, professor Rogério. Primeiramente, quero parabenizar a nossa palestrante anterior, que não somente deu um banho de aula de filosofia, mas também um banho de carisma. E agora eu tenho a tarefa ingrata de falar sobre um aspecto tão pesado do direito animal, que é a parte de responsabilização. Minha vontade aqui era prosseguir nesse debate de falar do Francione, do Stephen Wise, que eu acho que para um sabadão de quarentena é um debate muito mais animado, mas hoje eu venho trazer um pouco aqui do meu estudo que eu fiz durante o mestrado na Universidade de Lisboa e que foi publicado no ano passado, que é o livro Dano Animal. E aí o meu objetivo aqui, eu vou trazer uma apresentação e tentar passar o maior número de informações. Muitos dos aspectos que eu vou mencionar aqui daria para a gente ficar debatendo por muito tempo, mas inicialmente eu vou apenas falar algumas premissas de fundamentação para chegar na tese final sobre o dano animal. Deixa eu começar, então, a apresentação aqui. Bom, o dano animal, configuração e reparação. A primeira pergunta é, o que é dano animal? O meu conceito de dano animal, ele está ligado com a imposição intensa de sofrimento a um ser não humano senciente. E a imposição injusta, obviamente, uma imposição ilícita. Então, vejam que os dois elementos primordiais para a gente falar em dano animal são o intenso sofrimento, e aqui veja que é um conceito eminentemente subjetivo, e o direcionamento da conduta do ato ilícito para um ser senciente não humano. Quando a gente verifica sobre o conceito de dano, principalmente numa ótica civilista, o dano ele é conceituado majoritariamente como uma lesão a um interesse juridicamente protegido. Então, quando a gente fala em dano, depois mais para frente a gente vai ver isso, a gente não precisa falar na lesão a um direito subjetivo típico, precisa que haja ali a lesão a um interesse juridicamente protegido. E aí a pergunta principal é, o animal, ele tem algum interesse reconhecido pelo sistema jurídico brasileiro? Quem melhor respondeu essa pergunta foi o ministro Luiz Roberto Barroso, num trecho que eu cito aqui, daquele famoso caso da DIN da vaquejada. Então, lá na Constituição, a gente tem uma norma anti-crueldade já desde o início da Constituição, então não é um debate recente falar em vedação de práticas que submetam os animais à crueldade. Isso existe há muitos anos no Brasil, normas, a primeira norma anti-crueldade que a gente tem notícia no Brasil, ela data de 1934, então é uma previsão muito antiga, só que houve uma modificação de interpretação. Essa proibição da crueldade, inicialmente, ela surgiu com um caráter eminentemente antropocêntrico. A ideia é de que as práticas cruéis contra os animais, elas são incentivos a práticas cruéis contra o próprio ser humano. Então, que isso hoje, inclusive, é cientificamente comprovado pelo que a gente conhece como teoria do elo. Quem é cruel contra um animal é também um propenso criminoso, uma pessoa propensa à prática de atos de violência contra seres humanos, especialmente seres humanos vulneráveis. Mas essa interpretação clássica de matriz antropocêntrica, ela foi sendo mitigada ao longo dos anos, até que a gente chega no paradigma atual, que aí eu trouxe esse trecho do voto do ministro Luiz Roberto Barroso, em que ele diz que, quando a Constituição ela proíbe a prática de crueldade, ela reconhece que os animais são seres sencientes e ela reconhece os interesses que os animais têm de não sofrer. Então, olha aí a resposta à pergunta. O animal tem algum interesse jurídico reconhecido? Sim, reconhecido pela Constituição. Os animais têm um interesse em não sofrer. E aí, no final desse trecho, existe já um outro aspecto que é muito importante para a gente identificar a natureza jurídica do direito animal e, consequentemente, também do dano animal dessa norma de responsabilização. O dano animal, ele é um aspecto, ele é uma matéria atinente à responsabilidade civil que está dentro do direito animal. E o direito animal, por sua vez,
é um ramo jurídico concebido como um ramo novo, um ramo autônomo. E aí o ministro Luiz Roberto Barroso, ele diz o quê? Que essa norma, embora inserida topograficamente no direito constitucional do meio ambiente, então está lá o caput do artigo 225 fala que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, como bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, devendo o poder público e a coletividade protegê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. E aí, lá no parágrafo 1º, inciso 7º, como um dos componentes dos deveres do poder público para a tutela do meio ambiente ecologicamente equilibrado, a Constituição diz proteger a fauna, a flora e a fauna, vedadas na forma da lei as práticas que comprometam a função ecológica, a biodiversidade ou submetam os animais à crueldade. Se a gente verificar nessas disposições, a primeira e a segunda delas, como o equilíbrio ecológico e a biodiversidade, tem tudo a ver com o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida. Agora, já a proibição da crueldade, do ponto de vista finalístico, não tem nada a ver com o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, essa norma é autônoma e ela tem um caráter essencialmente moral, ela não se confunde com a matéria do direito ambiental. Então, quais seriam aí os fundamentos do dano, os fundamentos constitucionais do dano animal? Eu compreendo, primeiro, 3 pressupostos básicos para a gente falar hoje no animal como ser senciente, como portador de valor intrínseco, dignidade própria. O primeiro e mais importante deles é o pressuposto filosófico. E aqui, né, lembrando a fala da Maria Alice, o que a gente teve, principalmente no final do século passado, foi uma verdadeira revolução filosófica em favor dos animais. A primeira vertente que ganhou notoriedade foi a vertente utilitarista do Peter Singer, que veio aí com base no pensamento do Jeremy Bentham. Agora, o Peter Singer, apesar dele ter o livro chamado de Libertação Animal, ele nunca foi um abolicionista, ou seja, ele nunca defendeu direitos absolutos para os animais. Ele defendeu o princípio da igual consideração de interesses semelhantes, mas ele sob uma ótica do utilitarismo de preferência. Ele admite diversas formas de exploração dos animais numa ótica de conflito de interesses, partindo, então, ali do princípio da igual consideração de interesses semelhantes. Mas foi o Peter Singer que primeiro chamou atenção para o principal critério que a gente concebe hoje para a proteção dos animais, que é a sua natureza de ser senciente. Mas, na ótica do Peter Singer, a ideia de ser senciente inicialmente surgiu como uma ideia de ser capaz de sentir e de sofrer. E nós vamos ver um pouquinho mais para frente que essa não é a concepção atual. Depois surgiu a vertente do abolicionismo, aqui no Tom Reagan, que já verificava aquela ideia do sujeito de uma vida. Então, Tom Reagan traz uma ideia de dignidade animal muito próxima da dignidade humana, daquele conceito kantiano que traz o conceito de dignidade como uma vedação absoluta de instrumentalização. E aí surgiu um problema, porque a teoria abolicionista, e o Gary Francione também é um abolicionista, dentre os juristas é um dos que ganhou maior notoriedade, ela não permite nenhuma exploração do animal. Então, neste caso, ela tem um problema muito sério de concretização na prática. Não há como se concretizar a teoria abolicionista quando a gente tem inúmeras atividades, inúmeras práticas legalizadas e consideradas legítimas para o sistema jurídico, como utilização do animal na ciência, na alimentação. Então, se o direito encampasse o abolicionismo, a gente ia ter uma verdadeira convulsão cultural, um rompimento abrupto de um paradigma. E aí, e um aspecto que eu compartilho muito do entendimento da professora Maria Alice, neste ponto, eu prefiro a teoria do Stephen Wise, que, na minha visão, ele tem um aspecto do abolicionismo pragmático. Quem falou primeiro do abolicionismo pragmático foi o Carlos Naconesi, que falou assim, olha, o abolicionismo ele tem que ser visto como um ideal. O ideal é que a gente não precisa explorar e utilizar os animais, mas, já que a gente tem uma barreira de concretização, que esse ideal seja alcançado através de medidas concretas de melhoria na qualidade de vida dos animais. Então, essa vertente do abolicionismo pragmático é o fundamento para um dos princípios fundamentais do direito animal, na minha visão. Um dos princípios fundamentais do direito animal, na minha visão, é o princípio da vedação do retrocesso, que compartilha com o direito ambiental. Então, na medida em que o direito animal avança para proteger o animal, a gente tem um pilar que não pode
retroceder. Agora, existe um dever de contínuo progresso também. Então, se a gente encampar essa ideia de que há um desejo do sistema jurídico de que cada vez mais a gente avance, então há um dever de evolução. E aí o Stephen Wise, eu gosto quando ele diz assim, one step at a time. Nós temos que dar um passo de cada vez. E aí, nesse ponto, eu compartilho da crítica ao Francione, que o Francione utiliza muito da lógica do tudo ou nada. Quando eu estive em Portugal, eu escrevi um artigo sobre bem-estar de animais de produção, e o Gary Francione, ele defende o veganismo, né, a imposição legal do veganismo, ou isso ou nada. Ele critica muito as normas de bem-estar animal, porque ele diz que, na medida em que a gente prevê uma norma de bem-estar animal, que seria o quê? Olha, é proibido criar uma galinha, você pode criar uma galinha para o abate, para alimentação, mas você não pode criá-la numa gaiola de bateria. Você deve criar uma livre ou no solo, enfim. Ele é contra essas regras, porque ele diz o seguinte, que a expansão do veganismo é decorrente do choque que as pessoas têm quando elas descobrem os sistemas de produção intensivo. E elas não querem compartilhar dessa crueldade. E que se as normas de bem-estar animal, elas aplacam essa culpa, esse sentimento, faz com que as pessoas deixem de ser veganas para continuar consumindo animal, porque não, eu estou consumindo um animal aqui, mas ele foi criado fora de gaiola. Só que esse entendimento dele, do Francione, ele é contrariado na prática, porque hoje o país que mais avançou no âmbito dos animais de produção foi a Suécia. A Suécia avançou com normas de bem-estar animal. Então, demonstra que isso é um entendimento progressivo, que na medida em que se avança, avança-se também o nosso estágio de evolução civilizacional e não tem retrocesso neste ponto. Mas hoje, e aí chamando a atenção de novo para o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, que a gente tem uma compreensão de que os animais são seres sencientes e mais eles são portadores de uma dignidade própria. Ou seja, nós não estamos, quando a gente fala, e o princípio matriz do direito animal é o princípio da dignidade animal, nós não estamos falando em uma equiparação da dignidade animal à dignidade humana, como vedação absoluta de instrumentalização, como o fundamento maior da República Federativa do Brasil, lá no artigo 1º, inciso 3º da Constituição. Nós estamos falando que o animal ele tem uma dignidade, mas é uma dignidade própria, uma dignidade condizente com a sua natureza de ser senciente, condizente com a própria personalidade natural do animal, que é muito diferente da personalidade humana. O pressuposto científico para a gente poder falar em dano animal, em interesses jurídicos dos animais, é a noção de senciência. Então, o que eu chamo a atenção aqui, senciência não é igual à capacidade de sentir. O paradigma que a gente tem teórico aqui é a Declaração de Cambridge sobre consciência animal. Senciência é um conceito que abrange capacidade de sentir e de sofrer de forma autoconsciente. Então, a senciência é um conceito que ela mistura capacidades cognitivas, sensoriais, para se afirmar. E hoje a gente tem, pelo menos, algumas classes de animais que já foram afirmadas de forma indubitável como seres sencientes, que são os mamíferos, as aves e o polvo, e também existem outras espécies, mas com relação a essas, a ciência já afirmou peremptoriamente a sua natureza de ser senciente. Um outro paradigma que aqui eu não dei destaque, um outro pressuposto, é a evolução sociocultural na relação com os animais de companhia. Porque muito do impulso que o direito animal tem tido recentemente é decorrente dos laços de afeto que foram intensificados ao longo dos anos, principalmente com os cães e com os gatos. E o que gerou um sentimento muito grande, uma necessidade e um desejo coletivo de tutela para esses animais. E depois criou também uma vertente crítica que eu vou mencionar mais para frente. Mas o fato é que hoje, do ponto de vista do direito constitucional, e o pressuposto principal para a gente falar em dano animal é dizer que o animal não é uma coisa. Uma coisa não tem interesse. O animal, pela lógica hoje constitucional atual, o animal é um ser senciente, ele é um sujeito jurídico. Agora, dentro dessa ideia de sujeito jurídico, a gente ainda não tem uma teoria legalmente estabelecida, porque o nosso Código Civil ainda diz que o animal é uma coisa. Só que, quando o Código Civil entra em conflito com a Constituição, nós temos que nos valer aqui de dois princípios fundamentais do direito constitucional: o princípio da supremacia e da interpretação conforme. Então, independentemente dos inúmeros projetos de lei que a gente tem para efetivamente alterar o Código Civil para dizer que o animal não é uma coisa, não é necessário, porque a própria Constituição diz que o animal não é.
Agora, a gente tem alguns caminhos para se fazer isso. E que esses caminhos não vão modificar a teoria, o pressuposto principal para a gente falar do dano animal. Um animal pode ser considerado um sujeito jurídico personificado, ou seja, se criar uma personalidade jurídica para o animal, ou despersonificado, que é a tendência mais que tem ganhado cada vez mais reforço no âmbito dos projetos de lei. Então, a gente já tem o Código Ambiental Estadual do Rio Grande do Sul, que encampou essa lei. Mais recentemente, nós temos aqui em Minas Gerais uma lei que reconheceu que os animais são sujeitos de direitos despersonificados. Então, tudo indica que o sistema jurídico está caminhando para considerar o animal como sujeito de direito despersonificado. E aí, então, o animal, então, hoje, qual que é a matriz axiológica do direito animal? É o sensiocentrismo, ou seja, a proteção do animal com base na sua natureza de ser senciente. Então, não é nem o antropocentrismo, a proteção do animal com algum viés de proteção do ser humano, e nem o biocentrismo, ou seja, a ideia daquele igualitarismo biosférico de que um animal, um rio, que eles teriam o mesmo valor intrínseco. O animalismo, ele não refuta o biocentrismo, mas ele propugna uma consideração diferenciada entre o indivíduo senciente e os demais elementos bióticos e abióticos do meio ambiente enquanto ordenamento ambiental. E aí, outra coisa que eu chamo a atenção, o artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7º, quando ele veda a crueldade, nós temos que considerar duas questões. Uma, e aí com base em vasta doutrina, o Anders Krell, tem outros que dizem, a vedação da crueldade é uma regra. A partir do momento em que o Supremo Tribunal Federal, ou que a doutrina, identificar que uma determinada prática ela é cruel, ela está vedada pelo sistema constitucional. Mas ela é conjugada com o princípio da senciência. Então, a regra da crueldade, ela não é única. E eu vou dar só um exemplo. O dever de proteção, por exemplo, dos animais errantes. Inúmeros cães e gatos que vivem nas ruas, no meio urbano. A gente já tem uma jurisprudência que reconhece o dever do poder público de abrigar, acolher e resguardar o bem-estar desses animais. Aqui a gente não tem uma prática cruel em vista. A gente tem o princípio da senciência e os deveres que decorrem da consideração do animal como um sujeito jurídico. Então, o princípio matriz do direito animal, que vai regir a nossa consideração da responsabilidade civil animal, é o princípio da dignidade animal. Então, e aí um aspecto importantíssimo da disciplina animal, a proteção dos animais é uma tarefa do Estado e é um valor constitucional. Porque quando a Constituição diz, ainda que a gente considere, olha, como o ministro Luiz Roberto Barroso falou, a proteção dos animais contra práticas cruéis e a proteção do animal enquanto sujeito jurídico, ela é uma norma autônoma do direito ambiental. Mas isso não significa dizer que a gente vai ignorar o 225 caput quando diz que o dever de proteção ambiental é um dever do poder público. Quando eu digo poder público, eu estou dizendo nas 3 esferas federativas. E é também um valor constitucional. A proteção dos animais, indubitavelmente, é um valor fundamental da sociedade contemporânea brasileira. E ela não se encontra prevista apenas no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7º da Constituição. Sabe onde vem um aspecto fundamental da tutela dos animais de base constitucional? No princípio da dignidade da pessoa humana, conjugada com o princípio da solidariedade. Quando a gente utiliza a conjugação do artigo 1º, inciso 3º, com o artigo 3º, inciso 1º da Constituição, que diz que um dos objetivos fundamentais da República é a constituição de uma sociedade mais livre, justa e solidária, a partir do momento em que os animais deixam de ser coisa e passam a ser sujeito jurídico, a noção de justiça e solidariedade ela tem que se aplicar aos animais. Então, a professora Maria Alice falou, solidariedade interespécie significa isso. O nosso âmbito de consideração da dignidade humana, ela tem que abarcar para considerar não só a relação entre a solidariedade de cada um no meio social, mas também com outras espécies. E aí tem um aspecto fundamental que reforça esse dever, a vulnerabilidade. Os animais, por eles não terem a capacidade de se defenderem por si só, esse reforço de tutela ele se aplica não só ao Estado, mas a toda a coletividade. É o mesmo raciocínio que o artigo 227 trata da proteção da criança e do adolescente. É um dever do poder público, da sociedade, da família, enfim. Também com relação aos animais, por conta do princípio da solidariedade interespécie e por conta dessa nota de vulnerabilidade, o dever de proteção dos animais não se aplica somente ao Estado, se aplica a todos nós.
Me dê um exemplo concreto como se aplicaria o dever de prestação de socorro para um animal ferido. Então, existem, obviamente, inúmeras outras e outros princípios constitucionais, outros princípios do direito animal que eu defendo por conta dessa vertente princípio da informação, princípio da educação animalista, e esses dois princípios são os princípios chaves que decorrem do dever da coletividade de proteção dos animais. Então, já entrando nesse aspecto, um aspecto aqui fundamental é o princípio da responsabilização. Toda vez que há um dever do Estado de proteção, um dos aspectos fundamentais para a proteção de bens jurídicos é a responsabilização, né? Então, a norma, fato, valor e norma, é preciso que haja uma responsabilização contra violações injustas da proteção de um determinado valor. E aí vamos falar primeiro, e aqui mais rapidamente, sobre a responsabilização penal do dano animal. Lá no artigo 225, nós temos, no inciso 7º do parágrafo 1º, nós temos a proibição da crueldade, que traz ali o princípio da ciência e a vedação absoluta de criminalidade, a vedação absoluta de crueldade. Mas nós temos o parágrafo 3º, que diz o quê? Que há uma obrigação, é o chamado princípio da tríplice responsabilização por atos de lesão ao meio ambiente, e aqui abrangido também a proteção dos animais. Ou seja, por disposição constitucional, um ato de violência, um ato de violação dos interesses fundamentais dos animais, tem que ensejar a responsabilização administrativa, civil e penal. E aqui é o que a gente chama na doutrina, e já tem consistente doutrina falando sobre isso, um mandado expresso de criminalização dos atos contra os animais. O que é isso? Isso se encontra na doutrina penal. A função do direito penal é tutelar bens jurídicos. Então, nós estamos lá, o princípio da exclusiva proteção de bens jurídicos, e o princípio da intervenção mínima diz que o direito penal é um instrumento de última ratio. Ele só deve ser chamado a atuar quando os outros instrumentos menos agressivos não forem insuficientes para a tutela daquele valor. Então, a função do direito penal é tutelar os bens jurídicos fundamentais de uma determinada sociedade. E aonde que são identificados esses bens jurídicos? Na Constituição. E esses bens jurídicos podem ser identificados na Constituição de uma forma implícita ou explícita. Por quê? Por vezes, a própria Constituição ela dá um recado para o legislador penal. E é o que ela fez no caso dos animais. Ela diz o quê? Olha, legislador penal, você não tem uma faculdade. Você tem que criar um tipo penal para criminalizar a violência contra os animais. E aí, o legislador penal fez isso. Ele fez isso lá na Lei dos Crimes Ambientais, quando ele criou o tipo penal de maus tratos aos animais. Fez através de uma tutela insuficiente. Um dos princípios fundamentais do direito penal é a tutela suficiente, através do princípio da proporcionalidade. O artigo 32 caput, ele traz uma tutela insuficiente dos animais quando ele incorpora esse tipo penal no âmbito dos crimes de menor potencial ofensivo. Quando a gente considera o animal como um sujeito jurídico, a gente está dizendo que o animal não é um objeto material do crime de maus tratos, que prevê lá praticar de abuso, ferir, praticar maus tratos, um ato de abuso, ferir ou mutilar animal silvestre ou doméstico ou domesticado. Esse crime, o animal, por muito tempo, foi identificado como objeto material. Objeto material é aquele objeto sobre o qual recai a conduta do sujeito ativo. Mas não, hoje, se o animal ele é um ser senciente, portador de valor inerente e dignidade própria, o animal ele é vítima do crime de maus tratos. E hoje nós já temos nós já temos doutrina de penalistas clássicos defendendo isso. O professor Rogério Sanches mesmo, que é um dos penalistas mais conhecidos no Brasil, ele já tem um capítulo no seu livro dizendo o animal como vítima do crime de maus tratos. Mas o que muda considerar o animal como vítima ou se ele é só um objeto material? Muda muita coisa. Primeiro, concurso de crimes. Muitas vezes a gente vê por exemplo, o que é comum, né? Eu que sou promotora de justiça, prática de rinha de galo. Aqui em Minas ainda é comum. Muitas vezes um fato desse gerava o quê? A consideração como se isso fosse um crime único. Então, centenas de animais que foram abordados e apreendidos numa prática de rinho, e a gente tinha lá como se fosse um único crime. Quando, na verdade, se o bem jurídico protegido é a vida do animal, cada animal ferido na sua integridade física e psíquica, esse é um crime diferente.
E neste caso, eu defendo ainda que nós temos um concurso formal impróprio. Por que impróprio? Porque o concurso de crimes, a gente verifica quando há uma conduta única, num único contexto, a gente fala em concurso formal. E aí, lá no artigo 70 do Código Penal, diz que tem que aplicar a pena de um dos crimes com um determinado aumento. Já o concurso material, não, você vai somando todas as penas dos crimes. Mas por que eu defendo que é concurso formal impróprio? Porque, por exemplo, na prática de rinha, há um desígnio autônomo para ferir a integridade física e psíquica de cada animal, porque eles vão lutar de forma separada. As pessoas querem ver, querem sentir a violação do direito de cada animal de forma individualizada. É diferente, por exemplo, de alguém que mantém 2 ou 3 animais numa casa com alimentação precária, deixando o animal ali desnutrido, que é um único ato sem esse desígnio autônomo. Então, o que significa o concurso formal impróprio? Eu vou ter que somar quantos forem os animais submetidos aos maus tratos, quantos forem eles, nós vamos somar todas as penas, e aí nós vamos escapar do juizado especial criminal. Uma crítica que eu faço aqui é a inserção do tipo penal nos crimes ambientais, porque não é um crime ambiental, o crime de maus tratos, a violência contra o animal deveria estar inserida deveria estar inserida no Código Penal, como foi feito recentemente em Portugal, através do Código Penal de Portugal. Por quê? O Código Penal é o berço do direito penal primário, é o repositório dos valores fundamentais da sociedade. Então, eu defendo aqui que o tipo de maus tratos seja inserido como tem um objeto de proteção dos animais de forma individual, que ele seja retirado da lei dos crimes ambientais e inserido diretamente no Código Penal. E por que é importante a gente falar do dano animal no âmbito da responsabilidade penal? Porque, por determinação do artigo 27 da Lei dos Crimes Ambientais, no âmbito da justiça restaurativa, somente o investigado tem direito à transação penal, ou no caso da suspensão condicional do processo, se ele reparar previamente o dano. E aí vem, então, ou seja, no caso, o recado para os promotores de justiça somente depois de reparar o dano animal é que o agressor pode ter direito a qualquer benefício, o que não é uma regra, infelizmente. Muitas vezes a gente vê, no caso do crime de maus tratos, por exemplo, no caso de rinha, ou no caso de maus tratos de animal doméstico, esse animal ele é retirado daquela situação inadequada, ele é encaminhado ou para um abrigo público ou para uma ONG, e depois esse sujeito paga um valor que é conhecido vulgarmente como uma cesta básica, e esse valor é revertido para um fundo. E isso é totalmente inadequado, porque ele pratica um dano contra o animal, mas o valor que ele vai ter que pagar vai reverter para um fundo. Então, essa situação é inadequada. O valor que seja fixado numa transação, uma suspensão condicional do processo, tem que reverter prioritariamente para o animal. E isso eu estou falando no âmbito da medida civil, obviamente, no âmbito da reparação do dano animal. Senão, a gente permite que ocorra a chamada socialização dos danos. Alguém pratica um ato ilícito e quem vai ter que custear esse dano é a própria sociedade, principalmente a sociedade civil organizada, que é o que geralmente ocorre quando uma ONG acolhe um animal vítima de maus tratos. Aí um aspecto crítico que eu mencionei anteriormente e que foi concretizado recentemente no ano passado, essa nova figura qualificada dos maus tratos contra cão ou gato. Olha aqui, nós temos 2 aspectos. Um aspecto positivo dessa lei, porque aumentou a pena substancialmente, então a gente vinha ali de uma pena de 3 meses a 1 ano, e aí para cão ou gato passou de ser de 2 a 5 anos, então cabe prisão preventiva, cabe fixação de regime inicial semiaberto e situações excepcionais até regime fechado. E um aspecto positivo é que deu um reforço da tutela penal, então, para essa espécie de animais. E aí, por que eu valorizo esse aspecto positivo em detrimento do aspecto negativo, com base no que o Stephen Wise diz, one step at a time. Essa proposta inicial era uma proposta do deputado federal Fred Costa para aumentar a pena de 1 a 4 anos para todos os animais. Só que ela não tinha viabilidade política de passar. Então, se a gente fosse adotar a teoria do Francione, lógica de tudo ou nada, a gente falaria o quê? Ou passa para todos os animais, ou não passa para ninguém. E aí a gente ficaria paralisado sem caminhar. Mas a solução que o Congresso fez e que os animalistas, os congressistas animalistas conseguiram, e para mim é uma vitória, foi dizer, olha, tudo bem, só vai passar se for para cão e gato, vamos lá. E aí eles reforçaram a proteção que inicialmente era de 1 a 4 anos
para 2 a 5 anos, para evitar que o delegado tivesse a possibilidade de aplicar uma fiança. Então, essa pena subindo para 2 a 5 anos impede o delegado de fixar a fiança. Então, no mínimo, quem for preso em flagrante vai ter que aguardar ali depois a realização de uma audiência de custódia, e também permite a prisão preventiva como regra, que está prevista para a pena acima de 4 anos. Mas qual que é o aspecto crítico? O especismo afetivo. Por que separar os animais de companhia, os cães e os gatos, dos demais outros, de forma tão brusca? Veja, a diferença é muito grande, 3 meses a 1 ano para 2 a 5 anos. É como se os outros animais não valessem nada, e os animais, o cão e o gato, têm um valor já de uma dignidade muito mais elevada do que os demais. E eu critico, esse aspecto crítico, porque ele utiliza um critério que não tem fundamento constitucional, onde que a Constituição dá algum reforço ali para dizer que o cão ou o gato é merecedor de uma consideração diferente dos demais outros animais. Não tem. Mas aí tem outros tipos de especismo na legislação que podem encontrar fundamento no próprio princípio da senciência. Porque hoje a gente tem uma consideração diferente do que seria a senciência. Já que a senciência, ela conjuga aspectos de capacidade de sentir com aspectos de cognição, ou seja, capacidades cognitivas, com graus de inteligência de cada animal, é possível que a gente vislumbre uma tutela diferenciada de acordo com o grau de senciência do animal. E foi isso que o Stephen Wise fez na sua primeira tese primatocêntrica, porque ele analisa a autonomia prática com base em critérios também cognitivos. Um deles, por exemplo, é a capacidade de reconhecimento no espelho, que é um critério para identificar a autoconsciência. E aí, por exemplo, um exemplo na legislação de critério especista com base nesse entendimento é a diretiva europeia que trata da experimentação científica. Essa diretiva, ela proíbe a experimentação científica em grandes primatas. Aí, olha, há quem critique, sim, e do mesmo forma que o especismo afetivo, há quem critique essa norma para dizer que ela traz um melindre ético apenas pelo fato dos grandes primatas terem um DNA muito próximo do ser humano. Mas eu não vejo com maus olhos. Eu acho, inclusive, que esse tipo de norma, ela consegue encontrar um fundamento no princípio da senciência, diferentemente do especismo afetivo. E aí, por exemplo, a professora Marta Nussbaum, que também compartilha desse entendimento de que há vários animais, os animais são heterogêneos, e muitos deles têm capacidades diferenciadas, mas adverte o seguinte: dar uma proteção maior para os grandes primatas não significa dizer que eles têm uma noção de dignidade maior, que eles são merecedores de maior consideração moral, mas significa dizer que, por eles serem seres mais complexos, com maior capacidade de senciência, de consciência, de autoconsciência, eles têm maiores formas de serem afetados na sua integridade física, ou seja, a capacidade de sofrimento deles acaba sendo maior por conta da sua complexidade cognitiva. Enfim, esse ponto aí é um ponto crítico, né, vamos dizer assim, do direito animal por conta dessas vertentes especistas. E aí, por fim, já para a gente partir para a análise da responsabilidade civil animal, a questão do acordo de não persecução penal. Então, isso é um dispositivo novo do Código de Processo Penal. Lá no artigo 28A, ele criou, através do conceito de justiça restaurativa também, um novo instituto de despenalização, voltado... O que é o acordo de não persecução penal? Basicamente, em crimes que ele permite, crimes não violentos, então, um requisito para ter o ANPP é a prática de um crime não violento. Para ter direito a esse benefício, que significa dizer que antes de ofertar a denúncia, se o investigado confessar, o Ministério Público pode fazer um acordo em que ele vai cumprir uma pena que vai ser objeto de acordo e que ele não vai ter, então, não vai ter uma ação penal, e o maior benefício do acordo de não persecução penal é que, obviamente, essa pena a ser escolhida, essa medida, não é considerada pena, mas essa medida despenalizadora, que por vezes vai ser uma prestação pecuniária, uma multa, uma prestação de serviços à sociedade, ela não vai impactar na folha de antecedentes. E aí o 28A lá no caput, ele diz que só tem direito ao NPP no caso de crimes não violentos. Mas ele não diz
crimes contra violência à pessoa, porque às vezes, por exemplo, no caso de cabimento de pena restritiva de direito, o Código Penal fala lá no artigo 44, inciso 1º, que só cabe contra crimes praticados sem violência à pessoa. E aí se entende de forma praticamente pacífica que é pessoa humana. Mas aqui não, ele fala só crimes praticados com violência. E aí eu defendo que não cabe a NPP num crime de maus tratos qualificados, porque é inegavelmente um crime praticado com violência. Não é violência à pessoa humana, mas é violência aos seres sencientes. E se o animal ele é considerado vítima do crime, nada mais legítimo do que vedar o acordo de não persecução penal. E por quê? Porque um dos fundamentos do acordo de não persecução penal é que a medida eleita ela seja adequada e suficiente para a prevenção daquele crime e para a reprovação também. Se alguém pratica um crime de violência contra o animal e recebe uma medida ali tão prematura, aquilo não vai servir de prevenção, muitas vezes pode servir de contrário, que é o que geralmente ocorre no âmbito da transação penal. Alguém pratica um ato de barbárie contra o animal, paga uma cesta básica, vai para casa, ele vai entender que ele não pode fazer aquilo, ele vai ter algum estímulo para falar na próxima vez, eu não vou praticar mais alguma violência contra o animal, porque senão eu vou ter um objeto de uma reprimenda. Não. Então, não cabe acordo de não persecução, na minha visão, acordo de não persecução penal no crime de maus tratos qualificado do animal. Bom, responsabilidade civil animal. Eu estou tentando falar de uma forma mais rápida para poder passar o maior número possível de informações, mas estou tentando controlar o tempo aqui também. A responsabilidade civil animal, eu divido ela em 3 fundamentos. E o que é a responsabilidade civil animal? Então, ficou muito claro que quando a gente fala a responsabilidade penal, nós estamos falando do crime praticado contra o animal. A responsabilidade civil animal é o ato ilícito que decorre de uma violência ou da violação injusta dos interesses fundamentais dos animais. Eu verifico, no âmbito da doutrina, da legislação nossa do Código Civil, que a gente pode ter 3 fundamentos distintos para a responsabilidade civil animal. A primeira e a mais ordinária é aquela fundamentada no artigo 186 do Código Civil, que diz que pratica ato ilícito quem viola ilicitamente o direito de outro. Então, aí, neste caso, a gente tem o princípio fundante da responsabilidade civil. Pera aí que eu já estava... Eu sabia, eu tinha passado aqui um slide. Mas a responsabilidade civil animal, então, eu tinha pulado aqui os fundamentos da responsabilidade civil animal. Eu vou chamar atenção para alguns aspectos aqui que a gente precisa entender a responsabilidade civil animal. De acordo com o fenômeno da constitucionalização do direito civil, então, aquele direito de danos que a gente compreendia classicamente como um direito de reparação voltado de pessoa humana capaz com a pessoa humana capaz e com caráter eminentemente patrimonial, ela é superada pela visão constitucionalizada do direito civil que predomina hoje, ou seja, os valores da dignidade da pessoa humana e da solidariedade social se sobrepõem à questão do patrimônio. E olha só que interessante esse fundamento, a professora Flávia Piovesan, ela fala muito no direito civil humanizado, na utilização do direito civil e da responsabilidade civil como um instrumento para a proteção de minorias vulneráveis. E aí, quem estudou as vertentes filosóficas, principalmente o Richard Heidegger, que foi quem cunhou o termo especismo, vai ver que há uma semelhança muito grande entre os fenômenos do racismo, do sexismo e do especismo. Então, a proteção do animal ela também é inserida nesse conceito de proteção de minorias vulneráveis por conta dessa característica da vulnerabilidade. Um outro aspecto importante da responsabilidade civil animal é a função preventiva e punitiva da responsabilidade civil, que hoje também é muito importante, principalmente nas novas vertentes que a gente conhece das hipóteses de dano moral, como, por exemplo, o dano moral por abandono afetivo. Então, a responsabilidade civil tem que ser vislumbrada com base nessa ótica constitucionalizada quando a gente for vislumbrar um ato ilícito contra o animal. E nessa perspectiva, quando a gente pensa na introjeção da ciência no direito privado, eu vislumbro 3 resultados, 3 consequências fundamentais. A primeira, e a que mais difundida no âmbito das discussões doutrinárias, é a alteração do Estatuto Civil do animal.
Então, o animal não é mais considerado coisa, ele é considerado um ser senciente, e aí tem inúmeras vertentes para discutir qual que seria o estatuto jurídico, mas é um estatuto jurídico descoisificado. O segundo, que decorre do primeiro, é que a gente não pode falar mais em propriedade animal de acordo com o conceito que a gente concebe de propriedade, como o poder direto e imediato de uma pessoa sobre uma coisa, se o animal não é uma coisa. E, por fim, e aqui chama atenção para a teoria principal do objeto de estudo aqui, que é o dano animal. Quem primeiro falou sobre a hipótese do dano animal foi o David Favor, que eu li. O David Favor, ele tem uma teoria de que a interferência intencional sobre o interesse fundamental de um animal constitui um ato ilícito passível de reparação. Então, a gente tem aí o princípio do dano, que é o dever de não lesar, esse princípio que a gente concebe como um princípio fundante da responsabilidade civil, o dever negativo de não lesar a outrem, que está lá no artigo 186 do Código Civil, ele passa a se aplicar também aos animais, de forma que todos nós temos o dever de não interferir de forma injusta nos interesses fundamentais dos animais. E, embora o Código Civil diga ali causar dano e que esse dano seja a outrem, essa terminologia outrem, ela tem que ser analisada com base na teoria do interesse. Então, nós vamos buscar lá em Ehring, quando ele fala do sujeito interesse, não precisa ser um direito subjetivo típico. Basta que se possa identificar no sistema jurídico se o animal, o ser senciente, que no caso, ele tem reconhecido pelo sistema jurídico aquele interesse específico, como integridade física, como vida. Então, inegavelmente, quem viola a integridade física de um animal e causa com isso um intenso sofrimento, pratica inegavelmente um dano. E quem pratica um dano tem o dever de reparação. Não confundam o dano animal com o dano à fauna e com o dano moral coletivo. Uma coisa é o dano ambiental, que é chamado de dano à fauna. Quando o artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7º, diz lá que, dentre as funções do poder público de proteção à fauna, é vedado na forma lei as práticas que comprometam a função ecológica ou causem prejuízo à biodiversidade, ele está falando ali do dano à fauna, do dano ao equilíbrio ecológico. O dano à fauna é verdadeiramente um dano ecológico, um dano ambiental. O dano animal não se confunde com o dano ecológico. E isso é importante distinguir porque, por vezes, um ato de violência contra um animal pode resultar em um dano ecológico e também um dano animal. Por exemplo, o tráfico de animais silvestres. Imagina um carro abordado na estrada com vários animais, com várias aves em caixote. A gente tem ali um dano a cada animal, a cada ser senciente que teve o seu direito fundamental a viver livre no habitat violado, e nós temos um dano ecológico, por conta que a falta desses animais na natureza provoca um desequilíbrio ecológico, um desequilíbrio ecossistêmico. Então, não se confunde o dano à fauna com o dano aos seres sencientes. Outra coisa que também não se confunde é o dano moral coletivo. Que, por várias vezes, o ato de violência contra o animal já gerou a fixação de um dano moral coletivo. Como, por exemplo, aquele famoso caso de Formosa, em Goiás, de uma violência contra um Yorkshire. Uma senhora bateu num Yorkshire e aquilo, a Justiça de Goiás fixou um dano moral coletivo. Dano moral coletivo, segundo o conceito do Carlos Bittar Filho, o dano moral coletivo é a violação injusta da esfera moral de uma determinada comunidade. É um dano voltado para os seres humanos. Não se confunde com o dano próprio do animal que sofreu aquela violência. No caso do Sansão, por exemplo, foi um ato que também causou uma repulsa coletiva. É passível de um dano moral coletivo, mas esse não se confunde com a violação do direito do animal. E qual que é o fundamento para a fixação de um dano moral coletivo no âmbito de violência contra um ser senciente? O fundamento está na noção, na relação entre dignidade humana e dignidade animal. Lá, um instrumento que eu sempre menciono, que eu considero muito avançado, é o decreto do município de Belo Horizonte, número 16.431 de 2016. Ele traz princípios ali do direito animal, dentre eles o princípio da indissociável relação entre dignidade humana e dignidade animal. E é por conta dessa indissociável relação, qual que é o fundamento do dano moral coletivo?
O fundamento para o dano moral coletivo é que quando alguém pratica um ato de violência e crueldade contra um animal, não está violando só o direito daquele animal, mas está degradando a própria dignidade da pessoa humana, porque é um incentivo aos nossos instintos mais primitivos. Então, a gente tem essa vertente, por exemplo, reconhecida nos votos, nos julgados do STF, no caso da farra do boi e da rinha de galo, também a relação intrínseca entre dignidade humana e dignidade animal. Cada um de nós, quando vê um ato de crueldade contra um animal, se sente violado na nossa dignidade também. Então, por conta dessa relação entre dignidade humana e dignidade animal. E aí eu cito aqui apenas 2 julgados que reconheceram o dano moral coletivo, esse do caso do Yorkshire e também um caso de maus tratos de animal em zoológico. Mas veja a diferença. Nesse caso, o valor a ser fixado a título de dano moral coletivo, ele vai reverter para um fundo coletivo. Não vai reverter para o animal, porque não é verdadeiramente um dano animal. Então, qual seriam aqui os 3 fundamentos diferentes para a gente começar a buscar no Código Civil e na Constituição os fundamentos para o ato ilícito contra o animal? O primeiro deles, como eu disse, é o dever geral erga omnes, então, que ele está previsto lá no ato ilícito, no artigo 186. Uma segunda hipótese, quando há uma relação específica entre a pessoa que pratica o ato de violência e o animal, o fundamento aqui para o dano animal vai ser a teoria do abuso de direito. Principalmente, eu me refiro aqui no âmbito dos animais de utilização econômica. Por que eu estou fazendo essa ressalva? Porque quando a gente fala na relação com o animal de companhia, a gente praticamente não diz, a noção de propriedade já foi totalmente desnaturada, inclusive por lei. Quando a gente vê as leis que prevêem a chamada guarda responsável, então, essa relação que eu digo aqui de propriedade, ela está direcionada para a teoria do abuso de direito, quando a gente diz mais na relação com os animais de utilização econômica, nós vamos ver isso um pouquinho mais ao final aqui. E, por fim, também existe aqui o poder público. Então, o poder público ele pode ser responsabilizado por uma violência, por um ato contra um animal de forma comissiva. Quem se recorda as atrocidades que já foram praticadas no âmbito de centro de controle de zoonoses, quando municípios utilizaram verdadeiras políticas de extermínio por conta de política de controle populacional de animais de rua. Então, e essa política de extermínio hoje é vedada por lei. E aí, neste caso, o poder público pode ser responsabilizado por comissão, mas o poder público pode ser responsabilizado também por omissão no seu dever de proteção, por duas razões. Primeiro, quando ele não realiza uma política pública de proteção dos animais, e aqui eu trouxe um julgado recentíssimo do ano passado, do TJ do Maranhão, que prevê que expressamente diz que o poder público municipal tem o dever de acolher e garantir o bem-estar de animais de rua, e tem outros julgados, tem também do Tribunal de Justiça de São Paulo também, isso é só uma política pública que eu estou citando aqui, e tem também a possibilidade de responsabilizar o poder público por omissão em decorrência da teoria administrativista, chamada de teoria da falta do serviço, quando o poder público que tem o dever de fiscalizar as atividades que possam provocar alguma lesão aos interesses dos animais, ele não fiscaliza de forma adequada. Temos jurisprudência? Temos algumas, eu citei só uma aqui, o TRF4, que foi um caso, por exemplo, de maus tratos no circo. Hoje a gente tem, graças a Deus, inúmeros estados que já proíbem a utilização de animais em circo, mas nesse caso específico aqui, o IBAMA não tinha, era visível, era notável a prática dos maus tratos nesse estabelecimento que era um circo, e o IBAMA não fez nada para coibir e para sancionar essa conduta. Então, a União foi condenada aqui como responsabilidade pública por omissão em decorrência dessa falta do serviço. Bom, o que a gente vê aqui com relação às características do dano animal? O dano animal ele é um dano individual, nós estamos falando de cada ser senciente, não tem viés coletivo, e ele tem natureza extrapatrimonial. Extrapatrimonial não significa incluir o dano animal dentro do conceito de dano moral que a gente concebe para a pessoa humana, porque o dano extrapatrimonial à pessoa humana, ele é concebido como a violação da dignidade da pessoa humana e aos direitos da personalidade. Então, a gente tem dano moral decorrente de violação da imagem, da honra. O dano animal, nesse viés extrapatrimonial, ele tem a mesma concepção ontológica, ou seja, como violação da dignidade animal,
mas considerando a personalidade natural e os interesses que foram reconhecidos para o animal. Então, a gente tem uma particularidade, e aqui, gente, nós precisamos entender o seguinte, quando a gente está falando de responsabilidade civil animal, quando a gente está falando do ordenamento animal como um todo, nós estamos falando de algo que está sendo construído ainda. É algo ainda muito prematuro. Então, é óbvio que dessa teoria que eu estou apresentando vão haver inconsistências, porque o sistema jurídico não está pronto para dar uma resposta coerente para isso. E um dos aspectos que traz, aliás, dois principais aspectos que denotam essa dificuldade de identificar a responsabilidade civil animal a primeira delas é que o animal, ainda que ele seja considerado um sujeito jurídico, ele não vai deixar de ser considerado objeto de relações jurídicas. E quem bem fala que isso não impede a consideração do animal como sujeito jurídico é o professor da Universidade de Harvard chamado Lawrence Tribe. Ele diz o seguinte, porque muitos dos abolicionistas tinham a concepção de que, como o Gary Francione, que para você considerar o animal como sujeito jurídico, você tem que abolir o Instituto da Propriedade Animal. E o Lawrence Tribe fala assim, não, o ordenamento jurídico permite que outras instituições, como a pessoa jurídica, por exemplo, ela possa ser ao mesmo tempo sujeito jurídico ou muitas vezes objeto de relações jurídicas. E na realidade atual é dessa forma que vai ocorrer. Então, muitas vezes o animal ele vai integrar o patrimônio de alguém, mas ele vai ser sujeito jurídico e vai ter ali um direito de reparação contra determinada pessoa. E olha só, uma das grandes complexidades aqui é referente à heterogeneidade dos animais e os distintos graus de senciência. Porque quando a pessoa... uma coisa é a gente identificar os diversos interesses fundamentais que a pessoa humana tem. Outra coisa é a gente considerar cada espécie animal cada espécie tem interesses totalmente diversos entre si. E o David Favre, ele fala isso quando ele diz o seguinte, ele divide. Ora, vamos considerar os interesses dos animais, primeiro, como espécie. Então, por exemplo, um pássaro tem interesse fundamental de voar. Agora, existem os interesses fundamentais dos animais enquanto indivíduos sencientes. A maioria dos animais tem interesse na alimentação, água, mas cada animal, cada espécie vai ter interesses comportamentais diversos. Então, quando a gente for analisar a responsabilidade civil animal, a gente tem que considerar esses dois aspectos. Imagina só um ato ilícito contra um povo. Como é que a gente vai saber? A gente tem que buscar na ciência para saber quais são os interesses fundamentais para saber o que pode causar um sofrimento intenso em cada espécie. É uma atividade muito complexa e que a gente vai ter que buscar aí uma base científica. Então, a caracterização do animal, nós precisamos buscar em cada caso a ciência do bem-estar animal. A teoria que a gente tem, que é mais difundida, é a teoria das 5 liberdades, que foi concebida pela Farm Animal Welfare Committee, que é um comitê do governo britânico. Essa teoria, ela já vem sido superada através de abordagens. O Donald Bloom, que é professor da Universidade de Cambridge, ele é o melhor doutrinador que fala sobre a ciência de bem-estar animal. Ele diz o seguinte, olha, para a gente identificar se o animal está em condição de bem-estar ou ele está sendo submetido a um sofrimento intenso, nós temos que considerar uma abordagem multidisciplinar ali que vai considerar qual que é o comportamento natural da espécie, como, por exemplo, as galinhas, elas têm ali o interesse fundamental de ciscar, a gente tem, como eu disse, o pássaro tem um interesse fundamental de voar, mas é preciso saber, com base em dados científicos, quais são os comportamentos naturais de cada espécie para saber como determinada conduta pode afetar cada espécie de uma maneira diversa. Então, assim, não se consideram só questões sanitárias, tem que considerar condições comportamentais, fisiológicas, uma atividade extremamente complexa. E, do ponto de vista da base legal, pelo menos para animais vertebrados, a gente tem definições legais que a gente pode identificar que aquela conduta específica praticou um dano animal. Então, principalmente para animais domésticos, que a gente tem, que é o maior foco do direito animal hoje, a gente tem ali a resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária, 1236 de 2018, que traz um sério de comportamentos indicativos para a gente aferir se determinado animal vertebrado ele está sendo submetido a maus tratos, ou seja, se ele está em situação de um dano aos seus interesses fundamentais, se ele está ali em intenso sofrimento ou não. Em Minas Gerais também nós temos uma lei que traz uma série de definição, não é uma lei exaustiva,
mas ela traz uma série de parâmetros para a gente poder verificar também o dano animal. Agora, o ponto fundamental do direito animal é a gente dividir as 3 velocidades ali, de acordo com cada eixo do direito animal. Por quê? Há uma distinção muito grande de metodologia se a gente for verificar os animais de companhia, os animais selvagens e os animais de utilização econômica. E por que eu falo velocidades? Porque quando a gente fala do direito animal, a gente fala do animal de companhia, a gente está falando da velocidade máxima do direito animal, de uma noção verdadeiramente de uma dignidade. E aqui o fundamento para a proteção dos animais domésticos de companhia é a vulnerabilidade e a domesticação. Com base nesses elementos, nós temos para o proprietário, para o guardião, perdão, nós temos deveres positivos e deveres negativos. Então, a gente tem a noção de família multiespécie. E por que é importante saber isso? Porque a gente pode praticar um dano animal, a pessoa pode praticar um dano animal através de uma conduta ativa, ou seja, uma agressão física ao animal, como foi o caso do Sansão, mas também através de uma conduta omissiva, por não cumprimento dos seus deveres de guardião, deixando o animal desnutrido, sem alimentação, num espaço fechado. Então, é preciso considerar os deveres do guardião de prover as necessidades básicas e garantir ali uma condição de não sofrimento para aquele animal. E aí a gente pode ter a responsabilidade do poder público também com relação aos animais errantes, porque nem todos os animais estão submetidos a uma situação de guarda responsável. Os animais selvagens já é diferente. Aqui a gente parte de um princípio de autossuficiência, não de vulnerabilidade e domesticação. E aí eu chamo a atenção para a zoopolis, que, na minha visão, é a teoria que mais consegue discernir uma diferença de tratamento entre um animal doméstico e um animal silvestre. Então, aqui a gente tem que partir de um dever de não intervenção. Todo animal selvagem, principalmente o animal que vive livre, ele tem o direito fundamental de viver livre no seu habitat. Então, aqui o dano animal vai se configurar invariavelmente com base no artigo 186 do Código Civil, ou seja, a violação do dever de não maleficência, de não interferência. Quem captura um animal silvestre, o sujeito vai lá com o alçapão e captura um passarinho, tira ele de natureza e passa a deixar ele numa gaiola micro. Esse daí está praticando um dano à fauna por conta do desequilíbrio ecológico, o dano à fauna que é sempre vislumbrado num aspecto de dano cumulativo, e também o dano ao animal, que aquele animal tinha o direito de permanecer vivo no habitat, e ele foi tolhido daquele interesse fundamental dele e submetido, então, a intenso sofrimento. Já os animais de utilização econômica, e aqui o aspecto mais sensível do direito animal, né? Então, um ponto que eu até compartilho com o Gary Francione, quando ele fala em esquizofrenia moral, eu acho que ele tem razão quando ele diz o seguinte: hoje o nosso sistema ainda é esquizofrênico, porque a gente considera o nosso cão como um verdadeiro membro da família, sofre absurdamente quando ele sofre algum dano, e a gente se sensibiliza muito quando a gente vê um ato de agressão contra um cão ou contra um gato, mas a gente a ampla maioria das pessoas praticamente ignora as inúmeras práticas cruéis que são praticadas pelo setor de produção animal. Na minha visão, isso é, sim, uma espécie de esquizofrenia moral, porque se o fundamento da consideração moral com os animais é a sua natureza de ser senciente, a gente não pode dar uma distinta consideração a um boi, a uma vaca e a um cão. Se a ciência falar que eles têm o mesmo grau de senciência, a gente não pode dar um distinto grau de consideração só porque um está dentro da nossa casa, só para um mero critério biológico e de afetividade. O que é possível se fazer é um critério de ponderação de interesse. Então, se há um interesse científico, é o que o STF fez no âmbito da análise de práticas culturais, esses interesses têm que ser postos na balança através de um juízo de ponderação pelo princípio da proporcionalidade, mas não uma simples consideração totalmente distinta só com base na espécie biológica do animal. Então, aqui a última velocidade do animal são os animais que são praticamente invisibilizados ainda hoje. Só no Brasil morrem todos os anos mais de 5 bilhões de animais para a produção de alimentos. Esses animais vivem em condições... quem for verificar como funcionam os sistemas de produção intensivo, é um sistema absurdamente cruel, que ignora por completo qualquer sensibilidade do animal.
Então, neste caso aqui, a gente está muito próximo ainda do conceito de propriedade, mas isso não significa dizer, então quer dizer o seguinte, galinha para uma galinha a gente nunca vai poder falar em dano animal? Alguém ou uma empresa nunca vai poder ser responsabilizada por ter praticado um ato de violência contra um boi, contra uma vaca, contra uma galinha? Não significa isso. Significa dizer que a nota da ilicitude, da antijuridicidade, é que vai ser um pouco distinta. Qual que é o princípio que eu invoco por analogia, que a gente tem também para considerar mesmo no âmbito do direito de propriedade? A gente pode utilizar a noção de função social da propriedade para considerar, introjetar o princípio da ciência dentro do conceito de propriedade como um limite da própria estrutura, dizendo que quem violar esse limite pode, inclusive, perder o direito de propriedade. E aqui, quais vão ser os parâmetros para a gente aferir o dano animal? As normas de bem-estar animal, e não só elas, a ponderação de valores, porque se a gente for depender de norma de bem-estar animal no âmbito da produção animal, a gente ainda, infelizmente, agora, recentemente, a gente teve uma diretiva, uma normativa do mapa voltada para suínos, mas a gente não tem, diferentemente da União Europeia, por exemplo, nós não temos normas, parâmetros para a gente identificar se há maus tratos na suinocultura, se há maus tratos no âmbito da avicultura, mas a gente pode se valer de uma ponderação também de valores para identificar, por exemplo, o procedimento de trituração de pintinhos, que é um procedimento natural comum da indústria. Será que esse procedimento ele é razoável, mesmo que eu tenha uma norma vedando? Será que faz sentido permitir que o animal seja triturado vivo? Então, eu já vislumbro que, com base nisso, a gente pode considerar essa prática como uma prática ilícita que obviamente, configura um dano animal. E aí, já entrando na parte final, no âmbito da reparação. Nós temos o princípio da reparação integral do dano. No âmbito da reparação, nós precisamos pensar sempre na reparação da saúde. Então, a analogia que eu faço aqui é com a violação do direito à saúde da pessoa humana para dizer o quê? Quem pratica um ato de violência e causa intenso sofrimento a um animal, a um ser senciente, vai ter que, primeiramente, na reparação, custear aqueles valores do tratamento veterinário e não só isso, os valores do cuidado e manutenção do animal para evitar o que eu falei da socialização do dano. Além disso, nós temos o dano extrapatrimonial, que é o genuíno dano animal. O dano animal nada mais é do que imposição injusta de intenso sofrimento ao ser senciente não humano. E como é que se repara o dano animal? Por compensação. Mas até agora eu não entendi. Como é que funciona na prática essa reparação desse dano? Simples. Quem impôs, praticou um ato ilícito, uma violência injusta que causou um intenso sofrimento a um ser senciente, vai ter que ser condenado a pagar um valor a título de compensação que deverá ser revertido para aquele animal. Não é para fundo de bem-estar animal, não é para a sociedade, não é para a ONG. Esse valor tem que ser revertido em proveito do próprio animal, em razão da imposição como compensação pelo sofrimento experimentado. Então, aqui, a gente vai ter que vislumbrar aqueles critérios que o STJ já tem para fazer a valoração do dano extrapatrimonial. E lembre, dano extrapatrimonial tem função de compensação, mas tem função punitiva também. Então, na valoração do dano, tem que considerar também as condições pessoais do agressor com base no desvalor da conduta para que aquele valor fixado sirva efetivamente como reprovação pelo ato. Outras medidas que a gente pode vislumbrar na reparação do dano animal: a perda do direito e a destituição do vínculo. Então, quem tem um animal de companhia e pratica um ato de violência vai ser tolhido daquele vínculo, esse animal ele não vai ter direito mais sobre esse animal. A proibição da guarda, então essa proibição da guarda, a gente tem a previsão, tanto no artigo 32, lá na figura qualificada de maus tratos contra cão e gato, está previsto como uma pena acessória a proibição de guarda, então não é a proibição da guarda só do animal, tem uma divergência doutrinária sobre isso, mas eu defendo que essa proibição de guarda é uma proibição que se estende a todos os animais. Também tem uma divergência de até quanto que duraria essa pena acessória. Enquanto durar a pena, vai durar por um prazo maior. Então, um parâmetro que existe na lei aí, por exemplo, tem uma lei do Estado de São Paulo que diz que quem pratica um ato de maus tratos fica proibido pelo prazo de 5 anos até a guarda daquele... Não, a guarda do animal, obviamente, ele não vai poder obter nunca mais, mas de qualquer outro animal fica pelo prazo de 5 anos aí, sem poder ter uma relação de guarda com qualquer animal de companhia.
A interdição de atividade, então, é uma pena que pode ser aplicada. Vou dar dois exemplos aqui. Um pet shop que está praticando inúmeras crueldades contra os animais, isso vem à tona, o Ministério Público investiga. Ele pode pedir em juízo ali que seja cassada a licença daquela atividade em razão desse ato. Um criador amador de passeriforme. Numa determinada fiscalização, se verifica que ele tem vários animais, vários pássaros sem anilha. Então, eu já propus uma ação civil pública nesse sentido, pedindo para que fosse cassada a licença para a criação de pássaros. A medida protetiva, recentemente teve aí uma notícia sobre a aplicação de uma medida protetiva, eu esqueci o nome do animal, não foi o Braddock, depois o Rogério tem certeza vai me ajudar a lembrar. No caso do Sansão, que foi uma ação proposta... Hã? Beethoven. O Beethoven, obrigada, Rogério. O caso do Beethoven teve uma medida protetiva de afastamento. E o que é essa medida protetiva? É uma proteção do animal contra o agressor. Olha, é igual medida protetiva de urgência para mulheres vítimas de agressão, para crianças também. Então, é uma tutela inibitória de proteção da integridade física e da vida daquele animal. No caso do Sansão, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, nós constituímos uma força-tarefa e na ação civil pública, que foi proposta em favor do Sansão, foi pedida ali também uma medida de afastamento em caráter liminar, e essa medida foi deferida. Então, aquele agressor do Sansão está proibido de se aproximar da vítima. E aí, já para o final, eu sei que eu já ultrapassei o tempo um pouquinho, mas eu vou trazer algumas dificuldades práticas, só para dizer para vocês como não tive nunca a pretensão de criar uma teoria do dano animal que fosse coerente e que não tivesse nenhuma contradição, nenhuma dificuldade. Olha as dificuldades práticas que eu já encontrei. Uma primeira dificuldade, a violação da vida. O animal tem interesse na vida? Pode parecer, a resposta pode parecer simples dizer que sim, mas existe discussão. O Peter Singer, por exemplo, muitas vezes ele já refutou o interesse na vida do animal. Então, mas aqui nós vamos considerar que sim, que o animal tem qualquer ser senciente, o Gary Francione fala isso, qualquer ser senciente, o maior interesse mais básico que ele pode ter é o interesse na manutenção da vida, além do interesse da manutenção da sua integridade física e psíquica. Mas no caso, então, de um dano animal, no caso de morte, vamos dizer que um sujeito vai na rua, ele mata um cachorro na rua de forma gratuita. Olha, a gente tem um problema grave aqui no sistema. Por quê? Neste caso, vamos pensar que o animal morreu na hora. Nós não temos despesas veterinárias, nós vamos ter um dano moral coletivo, pode ter o dano moral coletivo, se tiver presente os seus requisitos, sim, mas do ponto de vista do dano patrimonial, assim como a violação da vida humana, não tem como reparar, é um dano irreparável. Só que, como o animal não tem direito patrimonial, praticamente da responsabilidade civil, esse ato vai ficar sem resposta, da responsabilidade civil animal. Então, vamos lá, pode ter um dano moral coletivo, eventualmente até um dano à fauna, mas no caso do dano animal, no caso da morte, se não houver um custo médico veterinário, ali praticamente não vai ter. E qual que é a crítica que eu faço aqui a esse aspecto? O sistema penal, que deveria corrigir esse déficit de proteção pelo direito civil, fazendo uma diferença entre a prática da morte, quando você pratica um maus-tratos que resulte em morte, e um maus-tratos referente a uma violência física que resulte em uma lesão leve, por exemplo. Como faz o Código Penal com relação à vida humana. Então, nós temos lá, lesão corporal leve é um crime de menor potencial ofensivo, lesão grave tem uma pena maior, homicídio qualificado de 12, pena de 12 a 30 anos. Só que no âmbito do animal, não. Se a gente for pensar, todos os animais que não são cão e gato, a gente tem 3 meses a um ano com um aumento de pena de 1/6 ou 1/3. E a crítica que eu faço isso acaba virando um incentivo. Para quem estudou e sabe, e quiser praticar uma de crueldade, o sistema de responsabilização, ele tem um déficit, então vale a pena a pessoa matar um animal do que simplesmente fazer igual fez com Sansão, que ele vai ter que pagar os custos médicos veterinários, vai ter que pagar um valor para ser revertido para o Sansão. Neste caso, então, quem deveria corrigir essa distorção seria o direito penal. O direito penal deveria, como o Código Penal de Portugal faz, deveria trazer uma diferença de pena para, no caso de provocação de lesão simples, lesão grave e morte do animal. Essa é a crítica que eu faço, então, com relação ao dano animal que resulta na lesão ao interesse à vida.
O animal de companhia, aí uma situação prática que eu já verifiquei também. Vamos dizer, então, nesse caso do Sansão, que é um caso paradigmático, o animal teve as suas 2 patas traseiras decepadas por um terceiro, não foi o tutor. O Ministério Público pediu para fixar o dano animal, o dano extrapatrimonial, ou seja, para o juiz fixar um valor que vai ficar depositado numa conta específica e o tutor do sanção vai ter que utilizar aquele valor em proveito do animal. E aí uma dificuldade é, o tutor do sanção vai poder utilizar esse valor para custear para prover as necessidades básicas, como, por exemplo, comprar ração e outras questões que são inerentes ao dever do tutor. E se a gente for pensar numa ONG, por exemplo, vamos dizer a Luísa Mel que acolheu animal vítima de maus tratos. É óbvio que a hora que esse valor for depositado em conta e a ONG tiver que utilizar para o animal, ela vai poder utilizar esse valor para todos esses custos também. Mas, embora esses custos tenham outra natureza. Mas, na minha visão, o dano extrapatrimonial direcionado ao animal não pode ser utilizado para prover as suas necessidades básicas sob pena de enriquecimento ilícito do tutor. Então, na minha visão, não poderia. Já finalizando aqui, o Rogério não me dê a bronca por extrapolar o tempo. Com relação aos animais selvagens, olha uma dificuldade que eu encontrei. Vamos pensar no caso de cativeiro ilegal, de tráfico de animais silvestres. A polícia vai num determinada local e apreende lá cento e tantos pássaros que eram mantidos em cativeiro ilegal para fins de comercialização. E todos esses 100 pássaros, eles estavam prontos para reintrodução. Vamos dizer que a captura foi recente, porque se o animal não pode voltar para o habitat, a gente pode pensar aí nesse valor que vai reverter para o animal. Mas se o animal, se logo depois de apreendido, o animal vai retornar para o habitat, como é que nós vamos fazer esse valor reverter em proveito do animal? Se a única coisa que é melhor para garantir o bem-estar do animal é ele voltar para a natureza. Então, neste caso, a minha proposta é, quando não for possível que esse valor seja revertido em proveito do animal, que pelo menos ele reverta, então, para um fundo direcionado à proteção de interesses semelhantes, um fundo municipal de proteção dos animais, ou que reverta para um CETAS, para um CRAS, que são as instituições que se dedicam ali a acolher animais silvestres que são vítimas de tráficos, aqui em Minas Gerais. Então, é uma outra dificuldade também para a reparação do dano animal. E, por fim, os animais de uso econômico e a questão da perda do direito de propriedade. Vamos pensar um criador, uma avicultura industrial, que cria os animais num sistema extremamente intensivo, cruel, e que a gente vislumbre ali a violação, a imposição de sofrimento não permitido pela lei. Então, ele tritura os pintinhos, ele deixa os animais em condições climáticas intensas. Configurado o dano animal, essa empresa ela vai perder ali a propriedade desses animais, ou ela simplesmente vai ter que utilizar esse valor e agregar o bem-estar deles através de medidas concretas, como, por exemplo, e veja, eu estou enxergando essas discussões porque o que eu vejo, assim, ainda os animalistas, a gente tem discutido muito a responsabilidade civil animal voltada para cão ou gato, para animal doméstico. A gente não precisa verificar, principalmente as ONGs aí, que verificam, e o Ministério Público, obviamente, a gente pode verificar o dano animal para animais de produção. Uma empresa que faz experimentação científica, aquele caso dos beagles lá, que ficou famoso, se ela não observa a lei Arouca, ela está praticando um dano animal. Então, é óbvio que, em todo qualquer caso, o intenso sofrimento dos animais vai estar permitido. Mas, por vezes, esse intenso sofrimento pode ser considerado lícito. Quando ele for considerado ilícito, vai estar presente o dano animal. E aí? Então, vamos pensar aqui de fixar, a empresa vai ter que mudar a concepção dela de bem-estar dos animais, essa avicultura vai ter que parar de criar os animais em gaiola e vai ter que começar a criar ele só de forma extensiva, no solo ou livre de gaiolas. Essa é uma medida. Aí eu pergunto, mas então seria possível pensar em perda da propriedade? Sim. Quando que eu vislumbro que a gente poderia pensar em dizer o seguinte, numa determinada produção, uma avicultura, vários animais submetidos ali a uma situação de crueldade, que a gente vislumbra a presença do dano animal. Esses animais que estão naquele momento sofrendo, quando a gente entender que eles já foram submetidos a uma carga de sofrimento tão grande que seria uma verdadeira tortura,
eles deveriam ser encaminhados para um santuário, ou seja, olha, a partir daquele momento, chega, já foi demais, já tem um limite, esses animais vão ter que ser privados dessa utilização econômica, porque eles sofreram de forma ilícita, além do que o sistema legal permitiria. Então, aí, neste caso, a proposta é que esses animais fossem encaminhados para um santuário e que, a título de medida não somente de compensação, mas também punitiva, essa empresa teria que pagar esse valor para quem for cuidar desses animais. Mas é isso, eu peço desculpa aqui por ter extrapolado um pouquinho o tempo, espero que tenha sido produtivo e muito obrigada a todos pela atenção.